Oi, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso webinar da Jornada de Dados. A gente vai dar só mais uns 5 minutinhos para o pessoal poder entrar, tá? Para todo mundo poder conectar e aproveitar e começar esse conteúdo juntos. Então, o nosso começo está programado para as 11h05. Então, 11h05 a gente começa em ponto, tá? Lembrando que vocês podem usar o chat e a área de perguntas e respostas para mandar os seus questionamentos e no final a gente vai respondê-las, tá? Qualquer dúvida podem mandar aqui no chat que a gente compartilha. Obrigada e até mais. Bem, pessoal, vamos começar? Vamos lá. Bem, primeiramente eu queria agradecer o pessoal que está participando aí, pelo tempo de vocês, por estar participando aqui do webinar da Jornada de Dados. Meu nome é Emerson, eu trabalho na FC Nuvem, tá? Eu estou aqui no cargo na FC Nuvem CTO. Eu também trabalho na área de Big Data da FC Nuvem e também trabalho com Cloud Solution Architect e DevOps também, tá? Embora eu trabalhe nessas três áreas, tem bastante coisa ali agregado e tal, mas como a gente trabalha bastante com cloud, tem bastante coisa a ver com nuvem, com jornada de dados, que a gente vai falar aqui hoje, tá? Junto comigo está aqui o Helmut também. O Helmut é o cientista de dados aqui na F-Câmara, tá? O Helmut também dá aula, tá? Em uma universidade aí, e na Anhembi Morumbi, tá? E o Helmut hoje ele vai falar um pouco mais sobre parte de machine learning, algumas coisas mais voltadas para deep learning e parte de cientista de dados mesmo, tá? Hoje a gente vai falar um pouco dos conteúdos aqui. Eu vou mostrar para vocês a agenda do que a gente vai falar, tá? Só mostrar aqui. Então, primeiro a gente vai falar sobre a jornada de dados, o que é a jornada de dados, como ela começa, da onde vem, quais são os ganhos que você tem, como que se dá essa jornada de dados, como que a gente faz essa jornada de dados para as empresas. A gente vai falar sobre os casos de sucessos, a gente tem 2 casos de sucesso para apresentar aqui para vocês, tá? E a gente vai falar um pouco mais sobre eles, o que foi implementado, qual foi a arquitetura adotada,
tudo que foi feito dentro desses casos de sucessos, quais foram os ganhos obtidos, vai ser bem legal. Hoje vai ter uma introdução também sobre a ciência de dados, e aí onde o Helmut vai falar um pouco mais sobre a parte de inteligência artificial, machine learning, aplicação de machine learning no varejo. Então ele vai falar também de alguns modelos, tá? A gente vai falar de produtos e serviços que a gente tem dentro da F-Câmara, ligado a essas áreas. E depois também, se tiverem dúvidas, a gente tem uma sessão para tirar dúvidas aqui também, para esclarecer algumas perguntas que vocês tenham. Propósito, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, pode deixar aqui no chat, tá? No Q&A, e depois a gente vai responder no final do webinar, tá? Então, começando aqui a parte da jornada de dados, a gente tem essas etapas da jornada de dados. Aqui eu vou deixar o Helmut explicar um pouco mais sobre ela, tá? E aí, conforme for tendo oportunidade, eu vou também dando umas pinceladas em algumas coisas, tá? Helmut, por favor. Acho que você está no mudo, Helmut. Não. Olá, obrigado aí pelo aviso. Agora sim. Obrigado aí a presença de todos, obrigado pela atenção também. Basicamente, né, essa introdução aqui sobre a jornada de dados é para definir, né, quais etapas são necessárias para garantir uma jornada de dados, né? Então, eu conversando bastante com o Emerson sobre isso esses tempos, a gente vê que algumas empresas focam em algumas etapas, né, e deixa outras etapas um pouco falhas, ou geralmente nem inicia as etapas. Então, para garantir que você tenha uma jornada de dados completa e, basicamente, você consiga extrair valor, né, o tão sonhado valor dos dados, né, que é quase infinito se você for calcular o ROI disso, você precisa definir todas essas etapas. Você não consegue assim, extrair valor só focando em uma etapa especificamente, né? Então, basicamente, a gente precisa ter uma coleta bem feita, ter o transporte do dado bem feito, ter a proteção do dado bem feito, a parte de armazenamento do dado tem que ser também bem feita, análise e essa parte colaborativa, né? Ou seja, onde a própria pessoa tem acesso a manipular esses dados, a própria pessoa de negócio consegue fazer alguns cálculos com isso, com dashboards, etc., né? Ou tomar decisões a partir desses dados. Então, assim, todo esse flow é necessário, né, na jornada de dados. Se você focar só em uma dessas coisas, não vai dar certo, é essa a questão, né? E, inclusive, aqui a parte de segurança, né, posteriormente o Emerson vai falar um pouco sobre você monitorar, né, o pipeline, monitorar se todas essas etapas estão rodando todo dia adequadamente, né? Porque também segurança não tem a ver só com um hacker ir lá e invadir você e pronto, né? Tem a ver também com você garantir a confiança de que aquele dado ele está rodando sem problema, sem nenhum job dar erro e etc, né? Que aí é onde entra a parte de DevOps, de DataOps, né? Desculpa. Beleza? Então, Helmut, só voltando ali, deixa eu só complementar com algumas coisas, tá? Como o Helmut falou ali, essa questão de você não só implementar uma fase, implementar todas as fases em si, é que elas estão totalmente conectadas, né? Então, se você olhar ali, você tem toda a fase de coleta de dados, e aí na coleta de dados a gente tem uma preocupação grande hoje, que é com a questão do LGPD. Então, esses dados que eu estou coletando, eles estão... esses dados eu posso guardar, eu tenho que colocar, de repente, uma máscara de dados em cima deles, para que eu possa utilizar esses dados. Então, tem que ter uma questão ali de segurança também, uma questão de responsabilidade do que você vai fazer com esse dado. Então, na primeira parte, que é a parte de coleta, você já tem que se preocupar com essa questão também de quais são os dados, a segurança dos dados, quem vai manipular esses dados, quem vai ter acesso a esses dados e tudo isso, tá? Aí depois tem a parte de transporte ali, então, ou seja, como que eu vou trazer esses dados da minha fonte de dados lá, e eu vou trazer eles dentro do meu data lake, dentro do meu data warehouse, como que eu vou fazer esse transporte dos dados? É uma camada que está utilizando a encriptação, é uma camada que, de repente, se alguém interceptar, ele vai conseguir roubar os dados, então tem que ter uma preocupação maior com isso também, tá? E aí entra a parte de segurança. Então, nessa parte de segurança também, onde você vai armazenar esses dados? Em que ambiente?
A gente sabe que hoje em dia todo mundo já está trabalhando com nuvem, tá? Mas existem ainda algumas empresas, tá? Eu não tenho um número aqui preciso, mas acredito aí que deve ter uns 20 a 30% das empresas ainda que não foram para a nuvem ou que estão mexendo com dados e não estão na nuvem ainda, tá? E aí tem que se preocupar com segurança. Como que é o acesso desses dados? Como que esse dado está armazenado? Aonde que ele está armazenado? Se de repente tiver alguma catástrofe ali, se eu vou perder esses dados, e eu não posso perder, até por uma questão até de legislação governamental também, tá? Então tem que preocupar com isso. Então ali a parte de armazenamento e processo também, como ele é armazenado, como ele é processado, quem tem acesso e tudo mais. Então existe uma questão de auditoria também em cima de tudo isso, tá? E depois a análise. Quem que está analisando isso? A pessoa que está acessando isso lá na frente, no relatório, realmente ela tem permissão para isso? Ela deve acessar esse dado? Foi concedido esse acesso para ela ou não? Então, você tem que ter uma preocupação em cima de tudo isso. E a parte de colaboração também. Colaboração e criar. As pessoas que vão criar os dashboards, que vão criar os relatórios, elas estão tendo os acessos devidos, esse acesso é controlado, é auditado. Se de repente, a gente sabe que a LGPD foi postergada agora para o ano que vem, mas de repente chega uma autoridade da LGPD e fala para você, todos os dados que você está manipulando aqui, fala para mim como que está sendo acesso, quem tem acesso, quem são as pessoas que acessam, me mostra meus logs dos últimos acessos, o que elas fizeram com esses dados. Então precisa ter isso já bem mapeado, tá? Quando a gente fala em dados hoje, como o próprio Helmut falou no começo, o ROI de você ter esses dados, de você usar esses dados, ele assim, alto. Você não consegue nem calcular, dependendo dos dados que você trabalha, tá? Ele é muito alto. E a parte do DataOps, como ele comentou também, é a parte onde você vai implementar que tudo isso tem que estar funcionando de uma forma bem concisa. O que quer dizer isso? A parte de coleta, você tem que ficar verificando se os pipelines estão rodando de acordo. Essa parte de segurança, você tem que verificar se de repente não tem nada ali que quebrou, se alguém abriu uma porta, de repente, de um banco de dados que não poderia, se alguém, de repente, está trafegando via HTTP em vez de HTTPS, qual é a encriptação que está sendo utilizado. Então, você precisa ter uma questão de a manutenção disso tem que estar bem clara e tem que estar fluindo. Se de repente quebrar uma dessas peças, quebrar uma dessas perninhas, você tem que ser avisado, alguém tem que ser avisado sobre isso para que tome alguma ação corretiva, tá? E também não só ação corretiva, mas também ações proativas. Se você tem um DataOps implementado que olha para tudo isso, está analisando tudo isso, você tem um monitoramento de tudo isso, você consegue tomar ações proativas e você não esperar que ocorra um problema para você tomar uma ação corretiva, tá? Então, tudo isso se engloba também no DataOps, tá? Realmente, pode continuar, eu acho que eu falei bastante. Legal. Não, essa parte aqui é interessante definir mesmo, porque é o que a gente vê que as empresas pecam na maioria, né? Assim, geralmente tem bem desenvolvido uma parte e outra não. E você vê que só na parte de coleta já tem diversos problemas e coisas que devem ser solucionadas de forma eficiente, né? Como ele falou do LGPD, a maioria das empresas hoje, se a lei passar a valer, eles vão ter que se alinhar tudo de novo, se realinhar para poder cumprir essas leis, né? Tem que se preocupar com a normalização, o Dynamic Data Mask, tem uma série de coisas. Mapear os dados, etc. Isso. Exatamente. Basicamente, e aí, assim, os objetivos gerais disso, né? Igual a gente falou, beleza, para tirar o valor desse dado, etc. Mas, então, quais são os objetivos gerais de uma jornada de dados? Beleza, fornecer, então, ferramentas de gerenciamento, né? Para você tomar melhores decisões. Então, imagina que se em uma decisão errada que um CEO ou alguém de C-level, etc., que tome e leve a um prejuízo enorme, né? A gente não está falando só em ganhar dinheiro, é evitar perder dinheiro, né? Então, quando você tem alguma ferramenta onde você pode minimizar, né, a chance de você ter esse tipo de decisão errada e etc., né, e causar danos, é algo interessante. Então, identificar tendências para permanecer competitivo, promover planos de ação de baixo risco e validar decisões. Isso são os objetivos gerais, né? Para você poder tirar valor do dado. Já os objetivos... Pode falar. Desculpa. Um dos objetivos também, a gente viu agora na pandemia, né, que veio bastante empresas nos procurar,
com as seguintes questões. Eu preciso pegar todos os dados que eu tenho, eu preciso saber como funciona a minha empresa, entender melhor o meu cliente, para que eu saiba o que eu posso oferecer para ele. E como eu posso oferecer isso para ele, de repente, de uma forma remota, para que eu continue vendendo, para que não caia as minhas vendas. A gente sabe que com essa questão da pandemia, agilizou bastante aí, né, a questão de processos digitais, a questão de adoção a processos digitais das empresas, e isso é bem legal, porque assim, como que eu entendo o meu cliente? Como que eu sei o que ele procura? Como que eu sei o que ele quer realmente? Como que eu ofereço isso para ele de uma forma legal para que ele possa comprar de mim, entendeu? Não comprar do meu concorrente. Ou por que ele compra do concorrente e não compra de mim? Então, os objetivos das jornadas de dados também, eu acho que um dos principais é tomar ações baseadas em dados, não mais em achismo, que como as pessoas falam aí no mercado, tá? E basicamente isso. Então, sim, aqui são definições bem abrangentes, né? Pode, sei lá, identificar tendências, pode ser englobar diversas questões, né? De diversas indústrias. Mas o objetivo específico, né? É aumentar a receita. É uma ideia, né? O cara ele quer tirar valor disso para aumentar a receita dele, né? Aumentar. E aí quais são as formas para você aumentar a receita? Beleza, se for a gente falar da indústria de varejo, né, a gente pode realizar promoções, aumentar preço, otimizar a equipe e otimizar o ICP. O que é o ICP? Então, identificar o perfil do cliente, que é exatamente isso que o Emerson estava falando anterior. Identificar o seu cliente, o que ele quer, por que ele compra do concorrente, por que ele não pode comprar da gente, o que a gente está fazendo que não está atendendo ele. Então, isso aqui é uma técnica, né? Então, entre essas estratégias aqui que eu disse, né, de otimizar e realizar essas ações, elas podem ser alcançadas, né, com algumas técnicas de marketing. Então, o ICP é uma dessas técnicas, tá? E o cross-selling também, que é oferecer produtos correlacionados, né? Então, o cara vai comprar um produto e você oferece para ele um produto correlacionado. Então, existem diversas técnicas para poder atingir esse objetivo específico, que é aumentar a receita da companhia, né? E aí a ideia é como fazer isso de forma automática e etc. Com jornada de dados, né? Ou seja, antigamente, como que as decisões e a identificação do perfil do cliente era realizada? Beleza, o pessoal ia lá no fichário, pegava um monte de papel, começava a analisar as vendas, né? Tudo na mão. Hoje não é mais esse perfil, né? Então, hoje é tudo tecnológico, já não está mais no fichário, está no banco de dados, está tudo na nuvem. Então, para acessar isso, precisa de programação, precisa de tecnologias que hoje estão aí estão aí desenvolvidas para isso, né? E, além disso, a gente vai além, né? Às vezes, algumas campanhas, etc., campanhas de marketing mesmo, são todas automatizadas. É isso que é feito hoje, né? Antigamente, não. Tinha que passar por alguém para alguém falar, não, vamos fazer essa campanha outra. Agora, com os dados e com toda essa automação e tendo isso aqui em vista, identificar o perfil do cliente, oferecer produtos correlacionados, etc., né? Se você não tiver a jornada de dados completa, com todas as etapas, você não consegue atingir isso na sua essência eficiente, né? O que vai acontecer é que algum humano vai ter que estar no meio para tomar a decisão ou para fazer uma análise específica que poderia ser completamente automatizada com machine learning e com a jornada de dados bem desenvolvida, né? Aí, quer falar mais uma coisa aqui, Emerson? Não, só pegando um gancho do que você falou aí, Helmut, a gente teve um cliente recentemente também que veio nos procurar com a seguinte dor. Ele estava analisando de abrir um e-commerce, uma plataforma digital para vender os seus produtos, mas essa análise estava bem, vamos dizer assim, homemade e tal, não tinha muitos dados, ele não tinha feito a jornada de dados ainda, não estava analisando muitos dados. Ele falou, tá, a gente estava vendo isso com bons olhos, mas não demos muita força para isso. Talvez se ele tivesse utilizado a jornada de dados, já tivesse com esses dados, já tivesse, de repente, pegado algumas informações de fora também externas, como que ia ser a questão da pandemia, né? Ele tivesse dado um pouco mais de atenção para isso. O grande problema foi que, quando ele tomou a decisão de falar assim, beleza, agora nós
identificamos que queremos ter uma plataforma digital para vender os nossos produtos, já estava na pandemia, aí já não dava mais tempo, seus concorrentes já estavam na frente, então, ou seja, a jornada de dados, se ele tivesse implementado antes, ele já teria tido esse insight e falar, não, vamos implementar o e-commerce, porque a pandemia pode vir aqui bater na porta aqui do Brasil, e isso é uma coisa muito crítica para a gente, e a gente vai ter outros canais para vender os nossos produtos, tá? Então, hoje ele sabe o quanto de dinheiro ele perdeu por conta de não não ter implementado ainda a jornada de dados e não ter uma plataforma digital para oferecer os produtos dele, tá? Exato. E aí, assim, eu falei mais dessa questão de otimizar o ICP, né, identificar mais o perfil do cliente, mas outras aplicações que a gente vai mostrar alguns exemplos lá no final, de, por exemplo, como otimizar a equipe, né, como prever, por exemplo, que alguém que tem um alto nível de conhecimento está prestes a sair da sua empresa e a gente sabe que quando isso acontece, né, o prejuízo para a empresa é bem grande, né, para você poder achar uma pessoa para substituir, treinar ela nas ferramentas e no negócio específico. Então, existem várias formas de você, né, aumentar a receita ou evitar que ela diminua, né, ou economizar, essa que é a ideia, beleza? Então, aí, assim, a gente vai falar de alguns cases de sucesso, assim, da F-Câmara e etc. Aqui são alguns clientes da F-Câmara, tá? A gente vai falar basicamente de dois, né? Que é a Queiroz Galvão Energia e a Farmaconde. A Farmaconde é uma rede de farmácias que ela tem no estado de São Paulo, basicamente, né? Então, ela tem, acho que, 256 lojas em São Paulo, tá? E basicamente, assim, qual que era a dor dele, né? Qual que era a dor desse cliente? Ele tinha os dados todos descentralizados, então isso é muito comum em pequenas e grandes empresas. Então, em pequenas, médias, etc., cada dado está num lugar, está numa API específica, está num banco específico. Então, a ideia da gente realizar a jornada de dados, entrando naquela etapa de armazenamento, né, é focar tudo isso na nuvem, colocar tudo isso em cloud, centralizado de uma forma só, né. E outra, basicamente, né, eles tinham uma dificuldade enorme em escalar, né, o armazenamento, porque eles não tinham nada de nuvem. Então, aqui a ideia é mostrar como alguma empresa, alguma companhia que não tem nada de nuvem ainda consegue atingir um objetivo satisfatório com a jornada de dados, né, em curto período de tempo, né, se você for pensar nesse sentido. Porque muitas pessoas acham que, não, para fazer a jornada de dados vai demorar, sei lá, muito tempo, aí não vai compensar, vai ser muito custoso. Mas não, existem níveis, né? Você pode ir se adaptando. A questão não pode fazer uma etapa e deixar a outra sem fazer. Mas você pode fazer uma partezinha de uma partezinha da outra, a ponto de resolver problemas específicos. Então, por exemplo, lá tinha dificuldade enorme de escalar, né, o armazenamento, porque era tudo físico, não tinha nuvem, né? Então, a ideia, eles precisavam migrar para uma questão de data lake, etc. Tá? Então, o histórico com granularidade, então, a gente precisava melhorar nessa granularidade, o alto custo com os dados de armazenamento no DW, então, o alto custo que eles tinham, né, a fazer armazenamento físico, se você pega e transforma num data lake, esse alto custo vai diminuir bastante já. Então, e a necessidade de desenvolver um CRM, esse que era um problema bem específico para eles. Então, eles precisavam, lá nesse caso específico, de uma ferramenta para o marketing verificar como que estavam as vendas, né? Eles não tinham isso, não tinha nada disso concentrado num dashboard ou com algumas análises específicas, ou seja, para verificar qual que era o cliente mais rentável, ou etc., né? Então, aí, assim, a gente propôs uma arquitetura para atingir essa jornada de dados, né? Basicamente, aí aqui eu acho que o Emerson pode falar melhor, e essa é a arquitetura que a gente utilizou lá, tá? E aqui, cada bloquinho desse, cada ferramenta dessa da Azure,
ajudou a resolver uma questão, ajudou a resolver as etapas da jornada de dados. É isso. Tá, deixa eu falar um pouco sobre aquela parte da arquitetura ali, tá? Então, tudo aquilo que a gente falou lá da jornada de dados ali, nesse projeto especificamente, só para vocês terem uma ideia. Então, ali a gente falou de os dados, a base de dados, e aí os arquivos vindo através de FTP. Então, ali eram as nossas fontes de dados, tá? A gente fez toda a parte de ingestão de dados, a coleta desses dados utilizando o Data Factor, tá? Então, uma ferramenta do Data Factor é uma ferramenta de orquestração de pipelines, tá? Então, ela vai lá, pega a fonte de dados, traz os dados, depois manda para outros objetos para serem manipulados, tudo mais, tá? Jogou todos esses dados dentro do Data Lake Store, tá? Então, tem o Data Lake Store aqui que utilizou como fonte de dados. O Data Lake Store, ele é um repositório de dados baseado em HDFS, então ele utiliza a base de dados dele, HDFS, tá? Então, ele é rápido, dá para você trabalhar com Hive também. E depois que ele armazenou dentro do Data Lake Store, num ambiente de stage, a gente utilizou o Data Factor novamente para outros pipelines para pegar esse dado, mandar para o Machine Learning, executar alguns algoritmos aqui dentro do Machine Learning, tá? E trazer o resultado e armazenar dentro do Data Lake Store novamente. A mesma coisa com transformações um pouco mais simples, que não precisa necessariamente de um algoritmo de Machine Learning, a gente utilizou o Data Lake Analytics. Então, o Data Lake Analytics, a gente transformava esses dados e jogava novamente no Data Lake Store. Já não mais um repositório de stage, mas um repositório de dados transformados, tá? Depois disso, a gente tinha aqui a parte do Azure Functions. O Azure Functions, ele ficava lendo esse Data Lake Store e automaticamente, quando os dados já eram imputados ali, ele já era acionado, então ele tem um acionamento automático. E o legal é aquele que você só paga pela utilização dele, quando ele roda, você não deixa ele ligado 24/7. Então, é uma das coisas bem legais que a gente já trabalha aqui com serverless. Então, o seu custo é otimizado nessa estrutura de data lake aqui, estrutura de Big Data, tá? A mesma coisa acontece com o Machine Learning, também você paga pela utilização, o Data Lake Analytics também, o Data Factor também, só pelos pipelines, então, ou seja, essa estrutura não é uma estrutura cara, não é uma estrutura robusta que você vai pagar muito caro por ela, tá? Depois que as functions rodavam, já jogavam no Cosmos DB, e essa informação ela ia lá para o seu cliente final. Então, ou seja, o meu cliente que estava lá no seu PDV, lá, já com o cliente na sua frente, olhando o que ele poderia oferecer para aquele cliente, ele já tinha essa informação ali linha quente. Então, já entregava essa informação para as pessoas que estavam ali na linha de frente, para tomar uma decisão mais rica, já baseada em dados, e que ela pudesse, de repente, vender um outro produto, atrelar um outro produto em cima daquilo, tá? E para outros relatórios mais gerenciais, que não são relatórios que a gente vai ter, a gente precisa da informação ali para tomar uma decisão ali na frente do caixa, informações que a gente pode olhar, analisar e tomar ações, mas ações mais gerenciais, como o Helmut falou lá no começo, para o C-Level, aí sim o Power BI aqui, conectado direto no Data Lake Store, para gerar os seus relatórios e os seus dashboards, tá? Quer comentar mais alguma coisa aqui sobre a arquitetura, Helmut? É isso, e é interessante que, assim, a gente visitou a loja, né, uma das lojas, e o próprio operador, a gente contou o que a gente estava fazendo, ele ficou extremamente feliz, né, porque, por exemplo, tem clientes que recebem alguns descontos e aí isso é baseado no histórico deles, né, e basicamente eles não tinham esse tipo de informação, eles não sabiam por que um cliente estava recebendo um desconto específico do outro, e com essa visualização, né, ele poderia verificar, porque algum cliente poderia falar, mas eu vim aqui semana passada e recebi outro desconto. Aí ele pode ir lá na aplicação dele, né, e avaliar por que ele está recebendo aquele desconto especificamente. Então, alguns problemas que, assim, se você for pensar agora em calcular por como que isso aí está dando valor, né, bom, o tempo, né, que o cara ia ficar discutindo lá com o cliente sobre o porquê das coisas, né, ele consegue eliminar essa dúvida rapidamente, né, por causa da informação. Então, esse tempo, né, acho que é o ativo mais valioso aí do negócio, né. E outras coisas também, então, por exemplo, o Azure Machine Learning, igual eu vou falar aqui, né, ele é uma ferramenta bem visual, né, então, uma pessoa que não tem um skill de programação tão alto, ele mesmo assim, se ele sei lá, estudou, a gente chama que agora é o cientista de dados cidadão, né, que é o cara que
ele é um cara puramente de negócio, mas estudou lá machine learning, etc. E ele consegue aplicar a partir dessas visualizações, né, algumas lógicas que em outro negócio seria extremamente complexo, né? Então, no Excel não daria para fazer isso, sabe? Então, com algumas ferramentas que não são tão caras assim, né, é possível atingir toda a jornada de dados, né, inclusive essa parte de predições e etc. Né? Então, aqui, né, os benefícios que foram atingidos, basicamente a gente tem, então, o objetivo de coleta que foi atingido, né, o controle do fluxo, o schedule, tudo isso usando o Data Factory, né? E o monitoramento, né, desses dados para ver se está rodando ou se está atingindo o que era para ser atingido. Tá? Então, garantindo já boa parte, só com essa ferramenta, já garante pelo menos quase a metade ali da jornada. Né? E aí, com o Azure ML, né, a parte de colaboração, etc., a parte de análise, pode ser atingida também facilmente, igual eu comentei. E a parte de armazenamento, que é o grande checkmate aí, ter um data lake já disponível para você poder escalar, né, a quantidade de dados e etc., coisas que antigamente não era possível, né? Então, aqui a gente consegue escalar o armazenamento de forma rápida e eficiente e barata, né? Essa que é a ideia. E basicamente é isso. Então, você tem uma performance otimizada, um gerenciamento otimizado e uma segurança ali também garantida, utilizando todas essas ferramentas que a gente propôs. Tá? E como o Emerson falou, é algo que não é tão caro. Tá? É algo que uma empresa pequena pode atingir. Tá? Ele roda sob demanda, né? Exato. E o legal ali, por exemplo, aquela parte de monitoramento que você falou ali, Helmut, o legal, por exemplo, como a gente comentou de DataOps, como que eu verifico se tudo isso está rodando ou não? A gente estava até conversando ontem, né, sobre a questão de monitoramento e tal. E, por exemplo, o Data Factor, uma ferramenta de cloud, você vai pagar quando for executado o pipeline, e você tem todo o monitoramento ali. Eu posso criar alertas, que eu vou receber e-mail, SMS, ou até uma ligação por voz no meu celular, se de repente um pipeline der algum problema. Então, eu consigo garantir que tudo está rodando 100%, e quando não estiver, eu vou ser acionado, eu vou receber uma mensagem, vou receber uma notificação que alguma coisa não está legal no meu ambiente. Aí eu vou lá e tomo uma ação, tá? Então, as ferramentas e toda essa parte do Data Factor também, já entrando nessa parte do DataOps também, ele tem uma integração bem legal também com a Azure DevOps. Então, você pode armazenar o repositório, tudo que você está fazendo no Data Factor, você está criando suas conexões, criando seus pipelines, schedulando o agendamento dele, tudo isso fica armazenado dentro do repositório de código. Então, se um dia você quiser, de repente, vou sair dessa conta, vou levar para outra conta, ou você quiser reaproveitar isso, você tem a possibilidade também de reaproveitar isso através do repositório de código. É bem legal também. Exatamente. Assim, eu já mexi, eu particularmente, em ciência de dados, já mexi com todas as ferramentas, tá? Google, Amazon, Azure, e a Azure é extremamente, para mim, é a melhor opção atualmente, tá? Sem demagogia, assim. Beleza? Aí aqui é mais o Emerson, assim. Beleza, vamos lá. Então, pessoal, esse é outro case que a gente vai apresentar para vocês, tá? É o case da Queiroz Galvão. A Queiroz Galvão, quando eles vieram nos procurar, eles não tinham ainda essa questão da jornada de dados. Eles têm o RP deles é o Proteus, e eles utilizavam os relatórios que o Proteus davam para eles. Então, eles não tinham muito cruzamento de dados com informações que estavam fora do ambiente Proteus, fora daquele RP. E também não tinha uma liberdade muito grande em criar e gerar esses relatórios, e demandava muito tempo também a geração de tudo isso. Então, uma das dores que eles tinham era demora para gerar seus relatórios, informação descentralizada, porque eles tinham informações que estavam em Excel, informações que estavam no Proteus, e como que eles iam mesclar tudo isso. Então, eles tinham muitos relatórios criados dentro do Excel. A mesma medida, tá? Ele tinha diversos cálculos, então tinha medidas ali que, às vezes, num relatório era um número, no outro relatório era outro. Por quê? Porque eram pessoas diferentes manipulando o mesmo cálculo, tá? O dados para tomada de decisão estava desatualizado, então, quando eu terminava de gerar o relatório,
você ia mostrar isso para o C-Level e falava, mas esses dados você pegou de quando? Eu peguei de 2 semanas atrás, porque eu levo um bom tempo para gerar todo esse relatório, então demorava bastante tempo. E os dados eram desestruturados, então os dados estavam espalhados dentro da empresa, tinha vários Excels ali dentro, para você mandar isso para uma pessoa, você mandava aquele Excel, aí quando mudava o cálculo, você mudava no seu, como que você ia ter o controle, porque quando você mudou no seu, mudou de todo mundo, então era realmente assim, meio que um caos, tá? A solução qual foi? Jornadas de dados. Então a gente criou um mecanismo de captação de dados automatizado. Então, a captação dos dados é toda automatizada, tá? Depois eu vou mostrar na parte de arquitetura como é esse fluxo da captação de dados. Monitorado, então a gente tem um controle total de como que está esse ambiente, como que ele está sendo executado, se tem algum problema ou não. Os relatórios e os dashboards hoje eles são centralizados, então, ou seja, tem um lugar lá que todo mundo acessa, onde está esses dashboards, esses relatórios, não ficam mais espalhados em arquivos distribuídos pela empresa, tá? E também tem toda a segurança em cima disso. Então, tem um controle de quem são as pessoas que estão acessando, controle de auditoria, quando foi acessado, quais são os relatórios mais acessados. Se esse relatório, de repente, tem uma exposição para fora, com acesso anônimo, e ele não deveria ter, e eu posso ir lá e tirar isso. Então, a parte administrativa ficou bem melhor, tá? Só vindo aqui para a parte da arquitetura. Bem, quando eu fiz o desenho, estava mais bonito na minha tela, tá? Aqui está parecendo um pouquinho borrada, mas eu vou tentar aqui explicar para vocês cada um desses passos. Então, aqui a gente tem aqui o ambiente da QG, tá? O ambiente interno deles. E lá dentro do ambiente a gente tinha arquivos. Então, o Proteus ele gerava alguns arquivos, CSV e Excel também, tá? Os arquivos Excel eram mais arquivos para a gente pegar informações como metas ou alguns dados externos ao Proteus que a gente precisava para poder gerar uma métrica interessante para QG. E o que a gente implementou lá para trazer isso para o mundo da cloud? A gente colocou Azure File Sync e com Azure File Sync eu jogo isso dentro do Storage Account. Então, como se fosse fazer uma analogia aqui, como se fosse um OneDrive da vida. Eu jogo o arquivo ali, automaticamente ele já sabe que tem um arquivo novo, ele pega esse arquivo e joga lá para o Storage Account do Azure, tá? Esse Azure File Sync é bem legal. A gente tem também o Proteus, e aí o Proteus, ele chamando diretamente o App Service, então se a gente disponibilizou uma API, que o Proteus já mandava alguns dados também para essa API, tá? E aí o que a gente fez? Depois que chega o dado aqui no Storage Account, ou ele chega aqui dentro do App Service, a gente pega os dados que estão no Storage Account, a gente pega os CSVs com o Data Factor, manipula esses dados através do Data Factor, faz transformações devidas que são precisas dentro desse contexto, e a gente joga isso dentro do Data Warehouse, tá? Quando vem aqui para o App Service, que a gente tem uma API, a gente tem um Web Job, então a gente tem dois mecanismos de gestão de dados através do App Service aqui, a gente joga isso numa fila do Service Bus, então a gente vai jogando esses dados na fila do Service Bus, e essas mensagens que ficam aqui no Service Bus, automaticamente eu já tenho uma function, estou novamente utilizando o mecanismo como serverless, para até baratear o custo todo esse ambiente de BI que a gente criou para eles. Então, automaticamente a function já é executada, ela já faz transformações que são devidas também e joga dentro do Data Warehouse, tá? Uma vez que está armazenado dentro do Data Warehouse, no modelo lá de estrela, já tem suas dimensões, já tem sua tabela fato, já está tudo normalizado ali, com as formações, com as métricas também que a gente precisou ali, tudo consolidado, já transformado, as pessoas utilizam, por sua vez, aqui dentro do ambiente da QG, o Power BI Desktop, conecta no DW e cria seus relatórios e seus dashboards, tá? E aí eles vão criando esses relatórios, esses dashboards, e o interessante é que eles têm todo aquele conhecimento de como fazer isso. Então, por exemplo, eles têm workspace lá dentro, eles têm grupos de trabalhos dentro do Power BI que são específicos para a criação de relatórios. Então, tinha um time que fica criando esses relatórios, o time fica compartilhando um com o outro ali, eles ficam vendo como que está. Uma vez que isso está pronto, eles publicam num outro workspace e esse outro workspace fica público para o C-Level, fica público para as outras empresas dentro da companhia que devem ter acesso àqueles relatórios. Então, eles controlam toda essa parte de permissionamento, quem tem acesso, quem pode acessar o quê, quais relatórios podem ser acessados por quem, de acordo com os grupos de trabalhos que eles criam dentro do Power BI. E aí, por sua vez, depois que eles jogam isso para o Power BI, as pessoas acessam os seus dashboards, pode ser no seu PC, pode ser no seu mobile. Então, acabou aquela confusão e aquele monte de arquivos espalhados pela empresa, onde as informações não tinham uma normalização, não tinha, de repente, a transformação
e os cálculos das métricas eram totalmente espalhados, isso está tudo centralizado hoje nesse mecanismo totalmente automatizado, tá? E hoje a tomada de decisão é tudo baseada em relatórios utilizando o Power BI. Então, quando eles vão para alguma reunião, quando eles vão ter uma reunião com o conselho, com o C-Level e tal, eles sempre têm alguém com Power BI apresentando isso para eles que eles possam ter conhecimento. E o legal também é que é aquela famosa que a gente costuma falar, né? Antigamente a gente usava bastante o pessoal de infraestrutura. Se você quisesse alterar uma simples cor ali no seu relatório, ou um simples dado ali no seu relatório. Hoje em dia, com o Power BI, eles também já têm lá dentro, isso é bem difundido dentro da QG, que é o Self-Service BI. Então, uma vez que isso está disponibilizado aqui para o C-Level, se eles quiserem alterar alguma coisa, se quiserem manipular alguma coisa aqui dentro do dashboard ou dentro do relatório, mudar a visão, ou de repente mudar o componente visual, que muitas das vezes, se você mudando o componente visual, já dá uma outra cara, já dá um outro entendimento para quem olha, eles conseguem fazer isso, o próprio C-Level, o próprio business, as pessoas de negócio conseguem fazer isso rapidamente, tá? Então, eles já tiveram bastante benefícios aqui com a implementação da jornada de dados. Falando de benefícios aqui, então a gente teve minimização de riscos. Então, hoje eu não tenho mais o risco de aquela informação estar correta ou não. Eu sei que essa informação está correta porque ela passou por toda aquela transformação. Eu sei quais são os cálculos, esse cálculo não muda, é o mesmo cálculo, então a métrica é a mesma, tem que ser o mesmo cálculo e todo mundo sabe que aquele número é um número real e é um número confiável, tá? Então, hoje eles utilizam a utilização de fatos ao invés de achismo. Então, eles já conseguem olhar para o que eles tiveram lá no passado, os dados reais que estão naquele momento, e eles conseguem saber como que é a saúde da empresa hoje, como que está a empresa hoje. Porque a gente vai tomar essas decisões aqui, mas a gente sabe que a gente está tomando decisões hoje olhando para o quê? Para o real, e não achando que a gente pode estar tomando uma decisão baseada em alguma coisa que, tipo, eu acho que esse dado está correto, eu acho que esse dado é o correto, eu acho que esse cálculo está certo. Então, hoje, essas decisões são tomadas não mais no achismo, mas sim em cima dos fatos, tá? Velocidade nas respostas corporativas, então, o que eles levavam 2, 3, uma semana para criar relatórios e para ter esses dados para mostrar para o C-Level, hoje está tudo automatizado. Isso tem atualização de refresh diários, que a hora que ele abre o relatório já está atualização lá, já está a informação atualizada, tá? Então não depende mais daquele delay para ter a informação que ele precisa para tomar as decisões com mais rapidez. Visualizações das tendências, eles conseguem também implementar, e já tem alguns relatórios também, análises preditivas, tá? Eles conseguem, de repente, pegar, um dos cálculos que eles fazem o que a gente já fez até agora, baseado no histórico, o que a gente está fazendo agora, e como que isso se reflete para o futuro. Então, uma análise preditiva também em cima desses dados para saber como vai ser o futuro. Claro que tem uma margem de erro ali para cima ou para baixo, mas você já consegue ter uma análise preditiva para saber como vai ser o futuro se de repente você não mudar nada. Ou de repente se você tomar uma decisão aqui, como isso vai refletir lá na frente, tá? Diminuição dos custos, então como eu falei, eles não precisam ter uma estrutura 24/7 com máquinas, com um monte de coisa ali ligada 24/7, por quê? Porque eles só pagam realmente quando eles estão utilizando, tá? Então, a gente provisionou um ambiente todo baseado em serverless, o Data Factor com pipelines que você só paga pela execução. Então, um ambiente que não é um ambiente caro e eles só pagam realmente quando eles precisam desse ambiente, tá? E aumento dos lucros. Então, com tudo isso, você tem informação mais fiel, informação que te dá mais base para você tomar suas decisões e com isso você consegue aumentar os seus lucros, consegue aumentar o ROI do que você está fazendo dentro da empresa, tá? Quer comentar alguma coisa aqui, Helmut? Não, acho que é interessante realmente essa questão da diminuição do tempo dos processos, né? Eu já vi coisas mudarem de meses para dias, para quase meio-dia às vezes, né? Só por causa da tecnologia, né? Então, isso entra na questão de fazer, não só fazer a jornada de dados, mas fazer de forma adequada e eficiente, né? Porque hoje, com a quantidade de possibilidades que você tem para fazer uma jornada de dados, né, você pode também cometer alguns equívocos e escolher opções que não são as melhores, né? Acho que, e tomar essas decisões adequadamente para construir a jornada de dados para depois atingir esses benefícios é também imprescindível. Acho que é isso.
E aí, assim, agora eu vou falar mais aqui a parte de ciência de dados, né? A gente deixou essa parte para tirar dúvidas realmente, porque assim, a pessoa, mas o que é ciência de dados, né? Qual que é a diferença de BI e ciência de dados? O que é machine learning? O que é deep learning? Como que eu aplico isso no varejo? Então, essas são as perguntas e eu pretendo respondê-las de forma adequada aí, espero isso, beleza? Então, assim, basicamente, quais são as aplicações, né? Então, você pode fazer análise preditiva, manutenção preventiva, previsão de demanda, otimização de preços e tudo isso. Tá, o que o cientista de dados faz? Então, ele usa, isso aqui é interessante porque ele usa métodos científicos, né, para descobrir e gerar significados a partir dos dados. Então, o que é uma metodologia científica? O que era feito antes era só pegar o dado e colocar lá e pronto, né? Olha, aqui está o cálculo do faturamento, aqui está o cálculo de qual que é mais rentável, etc. Agora, pegar e realizar métodos científicos para extrair informação disso é fazer uma pesquisa, de fato. Então, o que engloba uma pesquisa? Engloba você fazer uma revisão bibliográfica do que já foi feito naquele assunto, propor algo novo, né, sobre aquele assunto, realizar uma metodologia para atingir essa atividade nova ou esse insight novo que você propôs. Então, tudo isso é o que diferencia basicamente um cientista de dados, é o que pega a ciência de dados e coloca em outro patamar, porque agora você não vai simplesmente pegar o dado e fazer um cálculo ou outro, você vai fazer uma pesquisa sobre ele com algumas técnicas científicas, né, de pesquisa mesmo, não estou falando aqui de técnicas matemáticas ou etc., atingir o objetivo, porque, por exemplo, não adianta você usar um machine learning se você não tem nada de novo para você extrair de lá, se você não está propondo algo novo, ou você não está propondo algo inovador, né? Que a ideia aqui é trazer inteligência para o negócio, só que de forma inovadora, e não de forma que é comum e etc, né? Então, a ciência de dados, ela não é definida pelo fato de você usar um machine learning ou não usar um machine learning. Está definida basicamente em você usar metodologias de pesquisa, de ciência, de fato, para atingir um objetivo específico, né? Então, assim, uma pesquisa, uma pesquisa ou uma metodologia científica, ela tem etapas, assim como a jornada de dados, né? Então, igual eu falei, você faz uma revisão para ver o que já existe, ver como que você pode melhorar aquilo, propõe uma metodologia, cria métodos para você testar essa metodologia nova, né? E aí, a partir daí, você cria, além de inteligência para o negócio, inovação, tá? Então, é basicamente isso. Então, o estudo da análise de dados, estruturados ou não, que visa a extração de conhecimentos ou insights para a tomada de decisão. Mas o que define, né, o que ela faz é que ela usa métodos científicos, beleza? E aí aqui tem esse diagrama de Venn aqui que mostra quais são as expertises que englobam a ciência de dados, né? Então, você percebe que assim, a ciência de dados ela surgiu, a primeira vez que falou assim, sobre ciência de dados era em 2002, num artigo lá no americano, né? Antes disso não existia esse termo, assim, né? Então, no Brasil, no meados de 2010, que começou a falar sobre, né? E aí, onde é que a gente acha as pessoas para fazer isso, né? Isso é uma dúvida bastante comum entre consultorias de RH, assim, algumas já me perguntaram e basicamente onde acha pessoas com esses perfis. Então a gente tem que entender o que elas têm que saber, né? Quais são os domínios dela, qual que é o domínio que um cientista de dados tem que ter. Então a parte matemática tem que ser bem desenvolvida, porque como que ele vai propor uma melhoria no modelo se ele não consegue modelar coisas matematicamente, né? E isso, como professor, eu sei que é bem difícil, né, encontrar perfis assim, até pela questão do país, etc., não focar muito em educação e etc., né? Então, ter uma parte de matemática bem desenvolvida é extremamente relevante, né?
a parte de computação. Então, antes, o cara era matemático, assim, no mercado você via um cara que era matemático e um cara que era analista de sistemas, não existia um cara que fazia os dois, né? Não era comum isso. Na academia, na universidade, ainda existia, ainda era possível encontrar pessoas assim, mas no mercado ainda não existia, né? Computação, e um cara que era programador e matemático ao mesmo tempo, né? Hoje é comum, e quando você junta as duas coisas, você possibilita a pessoa entender e desenvolver machine learning, tá? A parte de dominar a expertise do negócio. Então, antes, você não tinha um cara que era de negócio e sabia computação, né? Um cara que era especialista em negócio e em uma indústria específica e sabia computação a ponto de poder programar. Então, quando junta os dois, você tem o processamento de dados, você tem ali o cara que é uma espécie de engenheiro de dados, né? Então, o cara, essas duas coisas juntas, né? Mais a pesquisa, então você conseguir fazer modelos de pesquisa científica mesmo, possibilita você criar um framework de ciência de dados. Tá? Então, só agora entrando, o que é, né, inteligência artificial? Qual que é a diferença entre inteligência artificial, machine learning, deep learning? Então, assim, na academia, né, na universidade, isso daqui é muita coisa que no mercado usa como inteligência artificial. O cara vai falar, uma vez eu falei isso para o meu orientador, né? Ele perguntou, e aí, o que você está fazendo? Eu falei, estou mexendo aqui com inteligência artificial, tal. Ele, mas o quê? Daí eu falei para ele falou, não, mas como assim, né? Regressão linear é inteligência artificial? Para ele, regressão linear é um cálculo de matemática básica lá, né? Algo, assim, uma regressão linear, é uma cálculo que se aprende em estatística e pronto, não é inteligência artificial, né? Para ele, assim, na cabeça dele, mas a inteligência artificial é algo que envolve o deep learning, né? Que ele já está avançado nessa questão. Mas, assim, a definição básica, né? Se você você pega algo que, para executar ações humanas automaticamente, já é possível considerar inteligência artificial, certo? Então, aqui, na academia, eles não consideram isso, eles consideram outras coisas mais avançadas como inteligência artificial. Você automatizar alguma coisa, na academia é uma tecnologia que normal, não é algo inteligência artificial, né? Entretanto, a definição básica é essa. Então, programas que têm habilidade de aprender e executar coisas como os humanos. Agora, como ele faz isso, então, dentro da inteligência artificial vai ter um machine learning. Por quê? Porque para executar essas atividades de aprendizagem, etc., você pode usar técnicas mais avançadas, né? Então, basicamente, a gente tem esse histórico aqui, né, de evolução, onde em 1950 tinha lá a inteligência artificial, depois em 1990 tinha a machine learning, e em 2012 deep learning. Só que isso aqui é no mercado, né? Então, o primeiro deep learning que foi utilizado foi no mercado. O que é um deep learning? Basicamente uma etapa porque machine learning você tem a aprendizagem estatística e a baseada em aprendizagem humana cerebral, né? Essa parte humana, a parte que imita, né, a aprendizagem humana é deep learning. E quando você escala isso para várias camadas de machine learning, você acaba criando um deep learning, porque aí você consegue criar algo que é semelhante à aprendizagem cerebral. A questão isso daqui é no mercado, antes disso já existia tudo na academia. Então, lá em 1990, o algoritmo que foi rodado aqui no mercado em 2012 foi criado por um pesquisador que era o Fukushima, né? Então, no mercado chegou agora, né? Só que já existia antes. Então, respondendo a pergunta, onde a gente encontra pessoas, né? Na academia, não tem como. É lá que as pessoas estavam estudando isso antes de chegar no mercado, né? Então, claro que aí você tem que contratar essas pessoas para ter algo mais e treinar elas para o mercado, né? De fato, com a experiência em companhias. E agora, entrando então na parte de machine learning, a gente separa isso em
3 partes, basicamente, né? Então, tem aprendizagem por reforço, aprendizagem supervisionada, não supervisionada, né? Aí, basicamente, tá? Se você vai fazer uma clusterização, é o não supervisionado. Se você vai fazer uma classificação, é o supervisionado. Então, basicamente, existe até supervisionado, existe não supervisionado por reforço, e existe algumas combinações. Por exemplo, você fazer uma clusterização e depois classificar os clusters com outro algoritmo, né? Basicamente, essa é a ideia. Helmut. Eu já vou dar uma adiantada aqui. Não, só eu, cara, falar assim, beleza. Eu acho que seria legal, de repente, falar, como você falou aí, de supervisionado, não supervisionado, dar alguns casos de aplicabilidade e, de repente, no mercado de varejo também, porque eu acho que tem bastante coisa que dá para a gente aplicar os 2 modelos aí no ambiente de varejo, tá? Aí logo em seguida, a gente vai falar aqui, ó, de aplicações de machine learning no varejo, né? Aí aqui era só para vocês entenderem, né, a diferença entre supervisionado e não supervisionado, que um é para clusterização, que é o não supervisionado é para classificação. Então, quando você tem a resposta correta e depois tem um sistema que não sabe a resposta correta, mas usa a entrada para estimar isso, você pega o erro entre a resposta correta e o que o sistema estimou e corrige o sistema até ele aprender. É assim que é transferido no sistema supervisionado, né? E, basicamente, assim, o conhecimento é transferido. E aí, a partir disso, você vai desacoplar esse sistema daqui e ele vai classificar as amostras novas do ambiente, tá? Já o não supervisionado, que é o caso da clusterização, você tem um modelo matemático que vai lá e agrupa, por exemplo, se você for fazer uma clusterização, ele tem um modelo matemático que vai lá e agrupa as amostras, basicamente é isso, né? Não tem que treinar um sistema não supervisionado, essa é a questão, tá? E aí, basicamente, aqui, né, em aplicações do varejo, de fato, né, quando a gente falou lá em cima que para aumentar a receita a gente tem que melhorar o ICP, correto? Então, a gente tem que encontrar qual que é o perfil do cliente, né? Então, quando a gente realiza uma clusterização, a gente vai fazer uma segmentação desses clientes, utilizando um algoritmo não supervisionado, né? Você vai agrupar os clientes que são semelhantes baseado em algumas características. Então, vamos supor que aqui a gente criou 3 grupos através de uma clusterização automática, que o que eu já vi, né, é realizar clusterizações no olho, chegar lá e falar, eu vou separar os grupos com essa regra aqui, da minha cabeça. E aí o machine learning serve para você, não é da sua cabeça, existe uma regra para considerar que as amostras são semelhantes, né? Então, ao aplicar esse modelo de machine learning tradicional e etc., vamos supor que criou 3 grupos. Então, o grupo vermelho, azul, amarelo. A partir de um gráfico desse, por exemplo, eu consigo verificar quais são as características de cada um, quais características se sobressaem em cada um. Então, amarelo, você vê que tem uma cesta, né? Se for considerar um varejo, um mercado, por exemplo, você considera que o grupo amarelo, os clientes que estão no grupo amarelo têm uma cesta maior, né? E assim por diante, você vai fazendo esse tipo de análise. Aí depois ainda você pode usar um algoritmo supervisionado para classificar o que é cada grupo. Então o algoritmo vai lá e fala, esse amarelo aqui é um cara que é muito comprador, né? E etc. Aí, além disso, você pode cair em outra granularidade, né? Menor. Então, por exemplo, o amarelo, ele compra mais qual categoria, né? Você consegue ver essas características. E a partir disso, você pode pegar, então, o vermelho, que compra outras características, né? Que compra outras categorias, você pode influenciar ele automaticamente a comprar essas outras categorias que o amarelo compra e que, por isso, pode justificar o fato dele ser um cara que tem uma cesta maior. Essa que é a ideia. Então, você consegue falar para um cara sair de um grupo e ir para outro, beleza? Basicamente, então, aqui, né, essa questão para melhorar o ICP, vai conhecer o cliente, você pode, então, fazer clusterizações para isso, tá? E aí tem a questão de otimizar o preço. Oi. Tá. Falando daquela questão de clusterização, então, um exemplo prático, então, só fazendo aqui uma analogia, tá?
Se eu tivesse, por exemplo, um cliente de classificação A e o cliente de classificação B, mas eu identificasse que eles compram, vamos dizer assim, eles estão comprando categorias diferentes, mas eles, vamos supor assim, o cliente da classificação A, ele compra muito mais, eu tenho um ROI muito maior com ele do que o cliente da classificação B. Exato. Eu conseguiria fazer implementar alguns algoritmos, implementar alguns tipos de mecanismos para que eu fizesse o cliente da categoria B, de repente, se tornar um cliente da classificação da categoria A. Exato. Então, basicamente, vamos supor que aqui, ao invés de cesta, fosse assim, ROI mesmo. Olha, a gente identificou que o grupo do amarelo tem um ROI alto. Tá, mas o que o grupo amarelo faz? O que ele compra mais? Aí você olha uma outra clusterização. Ele compra mais esses produtos específicos. Então não tem como a gente fazer... Assim, eu estou falando de produtos, mas pode ser... Não, a gente identificou que o grupo amarelo, ele acessa muito um site específico da empresa, ou ele tem uma característica bem específica, e que a gente possa influenciar os outros grupos a terem essa mesma característica, que possivelmente vai influenciar em aumentar o ROI, porque ele vai mudar de grupo, né? Vai sair do grupo que tem um ROI menor, por exemplo, que tem um ROI maior, né? Legal. Essa é a ideia. E isso tudo automaticamente. Então, isso que eu estava falando antes de não precisa mais alguém ir lá analisar, né? Não, você faz todo esse pipeline e já programa uma campanha para os grupos menores, né? Para influenciar eles até as características dos maiores, né? Essa que é a ideia. Então, aí assim, a otimização de preços, né? Então, essa é uma questão bem interessante de qual que é o preço de um produto, qual que é o valor ideal que eu tenho que cobrar no meu produto para que a gente tenha um faturamento mais eficiente, né? Se você cobrar muito caro, né, vai acabar que você vai vender menos. Então, a ideia na verdade, você otimizar isso, né? Então, aqui, aí já usa o modelo supervisionado. Então, que você classifica as coisas, você não agrupa, eu não estou agrupando preços, né? Então, a partir disso, eu preciso de um treinamento, eu preciso de falar, olha, o preço ideal, né, o que foi esse daqui, beleza, o meu sistema, ele sugeriu um outro, aí ele vai treinar esse sistema baseado no histórico, né, que você tem, até reconhecer um padrão de preços ideais, né? Então, essa que é a ideia. Então, aqui tem algumas etapas de, por exemplo, escolher o algoritmo. Então, você treina ele, escolhe um algoritmo para treinar ele, né? Realiza essa predição, e aí é semelhante àquele outro gráfico que eu tinha mostrado anteriormente sobre o algoritmo supervisionado, né? Geral. Aqui tem algumas especificidades, por exemplo, aqui ele recebe um feedback de esse preço que ele sugeriu agora, deu certo lá no PDV? Vendeu mais? Aí tem um feedback que fala, não foi o melhor, não foi o melhor do meio. Então, eu vou setar ele como 0 e quando for melhor eu seto como 1 e usa isso como amostra histórica para ficar retreinando o sistema e sempre otimizando o preço, né? Essa é uma forma de você aplicar no varejo. E uma outra parte lá, pode falar, Alisson. Não, só ia pegar esse gancho aí. A gente teve um cliente nosso também que ele tinha uma sazonalidade muito grande em alguns produtos e em determinados meses do ano caía muito as vendas de produtos que para ele eram produtos que tinham um ROI muito grande, que era um ROI legal. E a gente utilizou modelos, algoritmos de machine learning, para calcular para ele qual que seria a taxa de porcentagem de desconto que ele poderia aplicar em cima desses produtos, linkado com as pessoas que tinham perfil que comprariam aqueles produtos ou que gostam daquele tipo de produto, e com isso ele conseguiu baixar muito essa sazonalidade. Então, ou seja, ele conseguiu continuar vendendo aquele produto mesmo em meses que ele vendia muito pouco daquele produto. Então, isso foi bem legal também, foi uma aplicabilidade que a gente fez com Machine Learning, que garantiu ali para ele um ROI, vamos dizer assim, ROI sustentável, né, e um ROI na média ali que ele esperava para os meses que ele tinha baixa demanda daquele produto, tá? Isso. E você percebe aqui, daí aqui entra aquela questão que eu estava falando anteriormente, de também
você vê que é uma pesquisa, né? Você não pode simplesmente falar, eu vou chegar ali e aplicar esse quadradinho aqui e vai funcionar, eu vou fazer uma otimização de preço, né? Cada cliente tem uma especificidade, cada cliente tem uma sazonalidade em um tempo específico, então precisa de alguém para propor um método para solucionar aquele problema, né? E aí métodos para testar se o que foi proposto ainda funciona, né? Então, aqui é interessante nesse sentido também, né? Beleza? Aí, eu falei lá também que aumentar a receita envolve você otimizar a sua equipe, porque pode, para você poder prever funcionários que podem fazer attrition, né? Attrition é quando o cara ele sai não porque ele foi demitido, mas por algum modo natural mesmo de mercado, né? Então, basicamente isso aqui foi uma POC, né, que eu realizei também, e aqui então envolve uma revisão de, por exemplo, qual que é o objetivo, né? Você então identificar profissionais com um alto valor de deixar a companhia. Baseado nisso, né, a empresa, né, tem um custo de 213% do salário anual dele quando o cara sai, tá? Para você retreinar outro, buscar outro, envolver a equipe de RH, envolver, parar gestor para entrevistar, não sei o quê, 213% do salário do cara, né? Então, a ideia é você criar um sistema que retenha isso, né, que retenha as pessoas. Então, e para isso você tem que prever as pessoas que têm essa alta chance de sair, por exemplo. Então, quais são os problemas que causam a pessoa sair, né? Então, aposentadoria, por exemplo, outras carreiras aspirações de carreira, sei lá, querer ser promovido e aí não ver possibilidade na empresa, etc. E como que você pode usar, né, o machine learning para poder reter e suceder essas pessoas. Então, isso aqui é o que é aplicado em qualquer indústria, né, principalmente em varejo, porque agora, então, com esses atributos, basicamente, né, a gente consegue fazer um machine learning do tipo supervisionado, que é onde eu tenho as respostas históricas dos caras que saíram e quais eram as características deles, qual era o salário dele, qual era a satisfação dele, quem que era o supervisor, qual era a distância do trabalho, entendeu? Então, com o histórico dos empregados, ou quer dizer, dos colaboradores anteriores, né, você consegue treinar um algoritmo, utilizando um algoritmo supervisionado, onde você vai ter a resposta do passado, né, as entradas do passado, e vai transferir esse conhecimento do porquê os caras saíram ou não para um sistema matemático. A partir disso, a partir desse sistema, as pessoas do futuro você consegue ver qual que é a chance delas saírem ou não, né? E aí, nesse sistema, a gente teve por volta de 86% de acerto, né, com os testes que a gente fez. Tá? Então, aqui, o que eu apresentei, né? Formas de aplicações no varejo, né, ou para aumentar a receita. Então, você pode otimizar a sua equipe, você pode otimizar o preço, você pode melhorar o ICP. Tá? E você vê que são todas decisões completamente automáticas, né? Que envolvem o mínimo de humanos possível no processo, né? E basicamente é isso. Aí aqui legal. A gente vai falar agora do produto, né? Você quer falar mais uma coisa? Não, você vai falar que não é do varejo, mas a gente tem um produto também que chama Fideliza Aluno, que ele também calcula, na verdade, a taxa de retenção dos alunos em universidades. O que quer dizer com isso, tá? Um estudo matemático feito aí, as universidades têm uma taxa aí de 40% de perda de alunos por ano. Então, sim, a ideia é que você comece lá um curso na universidade com 40 e você vai finalizar ele com 10, com 12. E isso é um custo muito alto, né? Se você for colocar lá nos últimos anos, quando você está tendo você tem todos os professores, tem toda a parte da infraestrutura da universidade para manter aquilo, e se você tem uma retenção baixa, você chega no final, nos últimos semestres ali, você está, na verdade, pagando para que o curso conclua. Então, esse produto, na verdade, ele visa justamente a diminuir essa evasão dos alunos da universidade, né? E com isso mantendo... que tem a chance de sair, né, talvez. Exatamente. Vai muito de encontro com esse caso que você falou aí do churn de pessoas, turnover alto, e nas companhias também. Exato.
É isso, pessoal. Desculpa aí se eu fui muito rápido. Eu acho que o pessoal estava com medo de estourar o tempo, né? Mas aí aqui eu acho que a Emerson vai falar um pouco aí do squad que a gente tem lá na Câmara, né? Exatamente. Bem, então assim, a gente falou bastante de jornada de dados, a gente falou de o que a gente fez em alguns casos de sucessos, aplicabilidade de algoritmos de machine learning em toda essa jornada de dados e benefícios e tudo mais, tá? A gente chama de Squad Advanced Analytics, tá? Que na verdade é uma squad onde a gente cria um time com cientista de dados, com engenheiro de dados, com Scrum Master para olhar como que está a questão de gerenciar, né, na verdade, projetos, gerenciar as sprints e tudo mais, e um analista de BI e o desenvolvedor de front-end, tá? Para quê? Para que você realmente faça a jornada de dados e tenha todos esses benefícios e que você não pule essas etapas com que lá na frente você não tenha os ganhos que você realmente quer. Então, essa equipe que a gente monta aqui nessa squad é uma equipe para a gente poder prover isso para vocês, prover toda essa questão também do DataOps, verificar como está o monitoramento e tudo mais, utilizando essas ferramentas, tá? Então, a gente pega toda a parte da ingestão dos dados, as fontes dos dados, analisa essas fontes, analisa a questão de LGPD, segurança, anomalização, faz a parte da ingestão, verifica qual é o melhor tipo de armazenamento alinhado com os seus objetivos que você quer ter lá na frente, verifica quais são as ferramentas que a gente vai utilizar, ferramentas, como eu falei, a gente sempre tende aí para as ferramentas que são serverless ou ferramentas que você não precisa deixar 24/7 ligado para que você tenha uma otimização de custo em cima disso também, tá? E depois também a parte de levar isso para um modelo estruturado, levar isso para um modelo de DW, levar isso para um data mart, onde você pega o seu DW, que muitas das vezes, para um cara de negócio, quando você entrega o DW, ele vai olhar e falar, tá, agora o que eu faço com isso? Com esse monte de campo, com esse monte de métrica, com esse monte de dimensões? Então, você pica esse DW e cria seus data marts, onde você pode entregar uma coisa mais reduzida que tenha um valor mais agregado para certas áreas da empresa, para certas pessoas ali da empresa, que vai manipular isso, que vai criar os relatórios e que vai criar os dashboards. E não somente a gente não chega também só até essa fase, que é a criação e estruturação de todos os dados e tudo mais, mas a gente faz também a parte de desenvolver os relatórios, desenvolver os dashboards, pensar em toda a parte da arquitetura, de como isso vai ser entregue, a questão da segurança, a questão de auditoria em cima disso, para que você realmente tenha um ambiente que você fale, pô, gostei. Agora eu tenho de ponta a ponta implementado aqui para mim e eu consigo ter informação no meu celular, eu consigo ter alertas se está acontecendo alguma coisa, de repente baixou. Você pode ter KPIs que você está monitorando, e se aquele KPI, por exemplo, o meu número de vendas, meu número de vendas caiu em 5%, eu preciso que, sei lá, toque uma sirene no meu celular, mande um SMS, incomode alguém, porque isso não pode acontecer, é muito dinheiro que eu estou perdendo. Então, a gente implementa tudo isso alinhado com essas visões e com esses ganhos que você quer ter lá na frente com a jornada de dados, para que você não pule as etapas e que isso seja implementado da melhor forma possível, alinhado com seus objetivos, tá? Então, esse é o produto que a gente tem dentro do grupo F-Câmara, tá? Que a gente executa para os nossos clientes e a gente tem tido bons resultados aí com todos eles até agora, tá? Exatamente. E aí isso engloba tudo que a gente falou, né? Então, cada um aqui é especialista em uma parte de tudo que a gente falou na apresentação. Então, isso daqui é altamente escalável. Então, uma squad faz um relatório, 2, 3 relatórios, beleza? Se você quiser, se a gente quiser fazer 10, 20, a gente consegue ir escalando isso facilmente, né? Através de mais squads. Então, só que um time igual a esse, né, com a estrutura que a gente define aqui, consegue entregar qualquer tipo de tarefa que envolve a jornada de dados. Isso aí. Aí, obrigado aí a atenção, né, a gente aqui, referências aí do que a gente falou, e perguntas, né, a gente vai abrir para perguntas e obrigado aí a atenção de todos. Oi, pessoal. Por incrível que pareça, a gente não tem nenhuma pergunta. Acho que vocês foram super claros no conteúdo de vocês. Então, assim, eu gostaria que, se possível, vocês pudessem disponibilizar o e-mail de vocês para caso o pessoal tenha eventuais perguntas, eles possam mandar diretamente no e-mail. E aqueles que têm dúvidas sobre o material e tudo mais, a gente vai disponibilizar tanto o material
da apresentação quanto à gravação por e-mail depois, ainda essa semana, tá bom? Meninos, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês, obrigada pela participação de todos. Nos vemos em breve, tá bom? Legal. O pessoal não tem perguntas, isso é bom, quer dizer que todo mundo entendeu tudo, já está sabendo de tudo. É bacana, eu gosto assim. Exatamente. Obrigado aí a atenção de todos. É isso aí. Obrigado, pessoal, pelo tempo de vocês. Espero que tenham gostado do webinar e nos vemos nas próximas. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.